Paz do Senhor, amém? A palavra que Deus me deu hoje pela manhã foi em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 28. E também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra, que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte e ao sul, e ao oriente, e vês com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué e esforça-o, e conforta-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que apenas verás. Assim ficamos nesse vale de fronte de Bet-peor. Primeiro vamos entender uma coisa. Eu não prego o que eu quero, eu prego o que Deus me dá. Muitas pessoas falam assim: poxa, por que você se expõe tanto por vidas? Eu me exponho tanto por vidas. O mesmo profeta que foi usado num culto aqui nesse quintal para minha filha Stephanie, onde falou: menina, eu não te conheço, mas Deus manda te dizer que Ele te ama muito, mas não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele entregou diversas profecias, e uma também para mim. Dificilmente Deus usa profeta para mim, mas sempre que eu fico meio duvidosa de algo, ou a situação está muito braba, Deus usa um profeta. E eu tinha feito uma oração, não vou entrar em maiores detalhes por quê, mas eu falei: Senhor, nos lugares onde esses missionários, pastores, obreiros, gente cheia de unção, nos lugares onde ninguém quer ir, me manda para ir. Esses lugares que ninguém quer ir, Deus, me manda eu ir. Me manda para esses lugares que ninguém quer ir. E esse profeta foi usado para mim. Ele virou para mim e ele falou: Varoa, Deus manda te dizer que nos lugares que ninguém quer ir, Deus vai te mandar. E os lugares onde eu tenho ido, irmão, pode-se dizer que é o inferno na terra. Deus tem me usado para ir em lugares, faço visita nos lugares que pessoas não querem ir, crente não quer ir. Porque há uma grande batalha espiritual. Toda vez que nós somos chamados para desfazer um alguidar, quebrar alguma coisa, é lógico, o diabo fica furioso com o crente que meteu a mão ali, né? Então não é qualquer um que pode mexer isso. Embaixo da passarela tem um monte de pessoas com espírito de loucura, pessoas que estavam de brincadeira dentro da casa do Senhor, e agora eles brincam e vão lá. Não brinca não dá para brincar. Então eu procuro ser super transparente, andar na luz, né? Porque quando há luz, há ausência de trevas, né? Onde há luz de Deus, há ausência de trevas. Ontem nós fomos chamados, João e eu, para estar fazendo uma visita na casa de uma família, né? E assim que eu cheguei, eu fui orando, e Deus me deu em Amós uma palavra meio dura, e eu não queria levar. Eu falei: Senhor, é essa palavra mesmo? Porque a palavra que Deus me deu é que todo o mal que estava acontecendo sobre aquela casa, sobre aquela família, era porque eles tinham que se converter ao Senhor, eles precisavam aceitar Jesus, se converter ao Senhor, além de levantar a mão e falar: Senhor, eu te aceito como Salvador, é começar a deixar os maus caminhos, né? E ali em Amós, acho que capítulo 3, se não me engano, Deus me deu isso, e eu não queria, eu pedindo a Deus para confirmar, e um parente veio nos buscar aqui de carro, o João e eu, e
eu fui pedindo a Deus para que confirmasse a palavra, né? Porque nós queremos pregar o quê? Olha, assim te diz o Senhor, Deus vai te dar vitória. Assim te diz o Senhor. Inclusive, eu estava olhando até umas postagens no YouTube, onde quando o profeta fala que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer tal, menino, como tem curtido um trem desse, né? Mas se for de Deus, glória a Deus. Agora, se não for, mesmo que seja uma gracinha de alguém, vou falar só para curtir com a cara dos crentes, naquele grande dia vai se dar conta. Toda vez que abrimos a boca e fala assim, te diz o Senhor, e não foi o Senhor que falou, menino, é forte, hein? É forte. Como vai ficando estreito a passagem para o inferno. E eu não queria trazer essa palavra por ser dura, mas Deus usou uma pessoa lá no profundo, porque ela veio falando exatamente o que Deus queria que eu falasse. Mas assim que eu cheguei lá, que eu olhei para um rapaz, né? Eu olhei para o rapaz, Deus falou a namorada. Só que Deus só falou isso e eu perguntei para ele, você tá namorando alguém? E ele, não, já terminei faz 2 anos. Aí eu fiquei confusa, eu falei, não entendi, Senhor. Mas ali Deus começou a palestrar comigo, onde Deus falava que estava havendo uma obra de feitiçaria muito grande para que aquele rapaz ou retornasse para a namorada ou que morresse. Sabe aquela frase, se não ficar comigo, também não vai ficar com ninguém? E, irmão, foi tremendo, né? Glória a Deus, Deus revelou, tremendo. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque foi uma noite difícil, nós chegamos meio tarde, né? Mas durante a noite eu já comecei a sentir a opressãozinha do inimigo, né? Fomos lanchar, comer um hambúrguer, o Júnior comprou um hambúrguer pra gente, glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, né? E nós viemos para casa e durante a noite eu me bati muito, eu suei muito e eu não levantei para orar, que eu devia ter feito. Mas entre 5 e 6 horas da manhã eu tive um sonho. O sonho foi só isso. Eu vi nitidamente a minha mãe caindo no chão da cama, a minha mãe acamada, e ela caía no chão, né? Tava descoberta, caía no chão. Menina, eu pulei da cama, corri no quarto. E lá estava minha mãe dormindo, tranquilo, né? E eu não entendi nada, eu voltei a dormir, eu não orei. E quando eu acordei, eu lembrei que dentro do carro Deus tinha me dado uma palavra para aquele rapaz. E eu fui lá no Google, copiei e mandei, que está em Isaías 43, quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão, né? É Deus falando ali nessa passagem, olha, você vai passar por momentos sim difíceis, onde o fogo, né, aparentemente vai te queimar, mas eu, Senhor teu Deus, estou te dizendo que você vai passar pelo fogo sim, mas ele não vai te queimar, porque eu estarei contigo. Eu, Senhor teu Deus, estou te dizendo sim, que você vai passar pelas águas e elas vão querer te afogar. Mas eu, Senhor teu Deus, estou dizendo que elas não vão te afogar, porque eu, Senhor, estou contigo, né? E eu copiei essa passagem, mandei para algumas pessoas que veio ao meu coração naquele momento. Por que eu estou falando isso? Porque, olha, veja, um sonho. Logo em seguida, ao copiar, Deus falou comigo algo sobre a minha mãe. Deus falou assim, o sonho não veio de Deus, porque ela caiu do lado errado. Mais uma vez, eu não compreendi o que o Senhor estava falando. E eu orando, e Deus veio me falar que eu costumo botar minha mãe com a cabeça para cá. Quando ela caiu com a cabeça para lá. Ou seja, o sonho da minha mãe caindo no chão era só mais um ardil, um laço de Satanás, querendo perturbar a minha mente. Por quê? Porque nós saímos para orar alguém que estava embaixo de obra de feitiçaria e foi tremendo, né? Quando eu toquei nele para orar, houve a manifestação da glória de Deus, né? E quando ele caiu arrebatado na cama, Deus falava comigo que a mãe ficou um pouco assustada. Eu falei, olha, não é demônio, né? Pensar, caiu por causa do demônio, cuidado com isso. Nem todo mundo que cai é demônio, às vezes cai porque não está aguentando a glória de Deus, está sendo enchido, né? Mas naquele momento ele caiu porque Deus estava desfazendo a obra de feitiçaria, mas o diabo já veio querendo fazer graça, então Deus já veio me alertando.
que o sonho da minha mãe caindo não vinha da parte de Deus. Então foi um dia que eu fiquei assim. Quando eu fui lavar a louça, fazer o café da manhã, Deus me trouxe a lembrança, algo que ele me deu há muito tempo atrás, uma frase, que foi uma resposta de Deus. Por que estou falando isso? Porque eu vou falar algo aqui que Deus mandou eu falar, mas que eu não queria falar. Mas eu vou falar porque eu estou embaixo da ordem do Deus e eu preciso obedecer. E o que Deus falou comigo é que o ser humano tem a capacidade de quebrar os presentes de Deus. Forte, né? Ontem eu também conversando depois com a pessoa que nos levou, eu trouxe de carro, eu falei, uma das áreas onde Satanás tem trabalhado muito, no homem e na mulher de Deus, né? De quem tem uma promessa do Senhor é na vida sentimental, né? Porque desestabiliza, a pessoa fica sem chão na área sentimental. Então Satanás tem investido muito para separar os casais, investido muito. Casamento, irmão, eu falei isso ontem conversando com meu esposo, eu falei, amor, sei que ele falou, eu falei, amor, casamento não é uma relação, como diz o dicionário, de um homem e uma mulher. É o relacionamento de um homem e uma mulher. Não é um relacionamento de uma mulher com uma mulher, nem de um homem com um homem. Casamento é um relacionamento. Está em Gênesis 1, gente, começo de tudo. Começo da voz do Senhor vindo em nossa direção ali em Gênesis. Princípio. Gênesis significa princípio. Casamento é o relacionamento de um homem e de uma mulher. Não é de uma mulher com a mulher, não é de um homem com um homem, não é de um homem com ou uma mulher com um animal, tá? Não é de um homem ou uma mulher com uma criança, não é. É de um homem ou uma mulher adulto. Amém? Mas a partir do momento que tem filhos, ali está se ampliando o casamento. Então o casamento vai passar a ser o marido, o pai e a mãe, vamos deixar claro isso. O marido e a esposa têm um relacionamento de homem e mulher, marido e esposa, mas tem um relacionamento de pai, mãe e filhos. Ou seja, casamento envolve os filhos que nasceram. Então não dá para pegar os filhos e botar. E eu falando isso com o varão, que tem destruído família, sim, porque os filhos são quem mais sofrem com o divórcio, são quem mais sofre com brigas, com relacionamentos, né? E hoje Deus vai me falar isso. Então vamos lá. O que foi que Deus me deu hoje para a igreja do Senhor? Eu namorei algumas pessoas antes de casar com o João. Vamos deixar claro, quando a gente casa com alguém, a gente não fica lembrando de ex, não. Amém? Por isso que eu preferia não falar. Mas o Senhor veio falando comigo que era para falar. Amém? Tô casada com o João, não tem nada que tá falando de ex, nem ele falando de ex, a menos que seja para edificar uma vida. Mas como pastores e como Deus costuma fazer um reboliço para que nós venhamos a falar algo para edificar vidas. E eu, irmão, eu gosto de andar na luz. Por quê? Se eu coloquei no meu coração, tá entrando dentro de terreiro, tá entrando lá no inferno, dentro de boca de fumo, para buscar alguém, irmão, tá mexendo, né? Indo pegar o que é de Deus, que tá perdido na boca de fumo, né? Em terreiros, sei lá, cada situação que me acontece, que misericórdia. É incrível. Quando eu falo terreiro, eu não tô falando terreiro hoje, onde alguns são cultuados, mas tem casas, irmão, que nós entramos que praticamente é a zona de conforto de Satanás. Então, ir buscar uma vida ali, rapaz, como o diabo se levanta furioso contra a vida do crente que meteu a mão nesse reboliço, né? Tem crente até que fala assim, não mexe não, irmão, onde Deus não mandou. Realmente, tem lugares que você tem que perguntar, você deve sempre perguntar a Deus, porque tem lugares que não é para você ir, mas Deus está procurando quem queira entrar no fogo para buscar o que é dele. Deus está procurando quem queira entrar nas águas para não deixar se afogar alguém que é dele. Deus está procurando. Então vamos orar? Sim, perguntar é para ir ou não ir. Mas como Deus mandou falar, vamos lá. Eu namorei algumas pessoas antes do João. E eu fui, não sei se foi numa oportunidade, acho que foi numa oportunidade há muitos anos atrás, irmão. Já tô casada há bastante tempo. Eu namorei algumas pessoas, vamos deixar assim. Não é de Deus ficar procurando nome. Quem foi essa pessoa, irmã Márcia? Não é de Deus.
Quando foi isso, irmã Márcia? Não é de Deus, irmão. Pega só o testemunho para edificar a sua vida e edificar a vida de outras pessoas, amém? Com o que aconteceu. Eu acho que foi uma oportunidade numa igreja que eu costumo muito ir. Mas eu com cabelo preso, eu sou uma pessoa. Eu com cabelo feito, eu sou outra pessoa. Então eu tava sempre com o cabelo preso e nesse dia eu fui com o cabelo solto. E na minha oportunidade, Deus mandou entregar algo para a igreja ali e tal. Quando eu tava no corredor, veio um rapaz e ele pegou a minha mão e falou: irmã, Deus manda te dizer que o que é teu, Deus vai entregar na sua mão. Só que quando ele falou isso, eu senti que não vinha da parte de Deus, eu senti que era meio da carne dele. Mas falei amém, né? Eu falei amém, nem tudo a gente deve dizer amém, mas o que é seu vem da parte de Deus e Deus vai colocar na tua mão? Amém. Né? Nem tudo a gente deve dizer amém. Mas isso aí vale um amém, né? Mas eu senti que era meio da carne, não deu outra. Na hora de eu sair, ele parou na porta, a porta estreitinha, do jeito que o João fala, a porta estreita, né? E não deixava eu sair por nada, né? E eu glorifico a Deus que, como ele era profeta de entregar no profundo, umas irmãs cercaram ele de um mistério. Essa igreja, pô, irmão, para a gente sair, eu já me prenderam na porta uma vez. A irmã falou assim: irmã, Deus não te mostrou nada. Eu falei: não, irmã, não mostrou não. Tem certeza? Não mostrou não. Eu falei: não, irmã, não mostrou. E a irmã não deixava eu ir embora, né? Aí eu comentei com meu irmão Silvio, ele falou: por que você não mandou ela ficar de lado? Eu falei: irmã, de repente fica de lado. Porque de repente se você ficar de lado, Deus mostra alguma coisa. Porque tem gente, irmão, que não quer ouvir a palavra. A verdadeira profecia, ela vem do altar, irmão. A palavra, quando Deus usa um profeta, é só para confirmar. Por isso que tantos falsos profetas se levantam, porque na hora da palavra que está sendo pregada, o pessoal está bebendo água andando, irmão. Aí recebe falsas profecias porque só quer no particular. Fica atento à palavra que está sendo pregada do altar, porque vem direto de Deus para tua vida, irmão. Só Deus sabe onde tu andou, onde tu esteve, o que tu fez. Então, uma pessoa que não te conhece começa a pregar e dali tu vê Deus no profundo falando de coisas que a pessoa não sabe, mas Deus sabe. Então, Deus usa assim, é assim que Deus fala, usando a boca dos seus na terra. E ele não me deixava sair, aí as irmãs agarraram ele, eu aproveitei, pum, saí batido. Quando depois eu cheguei na minha igreja à noite, o meu pastor, ele foi e falou: irmão fulano tá nos visitando. Eu falei: pô, como o nome dele era diferente? Eu olhei para trás e dei de cara com ele sorrindo. Ele foi até a minha igreja atrás de mim, né? E como eu não sou de fugir de nada, naquela solteira, não... eu tinha que tomar um pouquinho mais de cuidado, claro. Mas nunca fui de fugir de nada. Assim que eu saí, ele tava na porta me esperando. Eu falei: você quer falar comigo, varão? E ele falou: varoa, eu preciso falar contigo, tu é a varoa, tu é a minha varoa. Eu falei: irmão, não sou não. Aí ele começou a perturbar: tu é a minha varoa, tu é a minha varoa. Eu falei: irmão, não sou não, irmão, não sou não. Irmão, não sou não. Só que ele veio me trazer até o portão e ficamos conversando até tarde. Ele falou que era pedreiro. Quando foi no outro dia, eu fui no monte, né? E quando eu cheguei, Diana sentou, eu tinha falado com Deus: Deus, começa a se ligar aí. Olha as confirmações. Deus, eu quero casar com um homem que sabe consertar as coisas dentro de casa, né? Porque deixa quieto. Que conserte as coisas dentro de casa. Veja que quebrou, conserte. E quando eu vim do monte, a Diana me pega, eu peguei Diana na escola, desci do monte, peguei Diana me sentou na caixa de uns tijolos assim, da caixa de água, caiu, quebrou. E quebrou o cano, uma coisa, ela não ficou com um arranhão, mas aquele tijolo caiu, quebrou o cano. E eu fiquei: meu Deus, para arrumar um pedreiro para consertar um cano, porque eu não tenho aquela chave que roda para, né, descolar a cola, porque aí eu podia até serrar, botar outro cano, mas eu não tenho a chave que faz a rosca para poder emendar, que ali você passa uma fita, uma fitinha branca. Se você vê que ainda tá vazando, também pode usar uma cola, né, e para prender os canos, mas eu não tinha essa chave, que eu não sei o nome. Falei: onde que eu vou arrumar, meu Deus, um pedreiro tal? Aí na mesma hora veio o nome do varão. E ele tinha me dado o número, perturbando a noite, ele me deu o número. É lógico que eu não ia ligar, né? Era só pro cara ir embora. Mas aí eu liguei. Quando eu liguei, a mãe dele atendeu. E eu falei... Aí ela já me atendeu meio assim. Aí eu falei... É que ele falou que era pedreiro, o cano quebrou aqui. Aí ela ficou mais feliz, né? Trabalho. Não, sim. E quando ele veio numa alegria só.
E enquanto ele consertava o cano, eu fui preparar um café, um lanche para dar para ele. E ele começou a cantar até uma música do Ghost, acho que Ghost, não, do Guarda-Costa. Aí eu falei, caramba, o profeta tá cantando em inglês ainda, e uma música do mundo. E ele veio e me falou, calma que você vai entender. Ele veio e falou assim, você disse que que você não era minha varoa. Mas de tanto você insistir ontem, eu falei com Deus. Falei, Deus, ela tá dizendo que não é. Mas Deus me mostrou você direitinho, com o microfone na mão. Deus me mostrou você direitinho do jeito que estava. Eu sonhei com você antes de te conhecer e Deus falou para mim. E ele tinha sonhado comigo. E Deus não mostra nudez porque Deus não está na prostituição, irmão. Quando Deus mostra alguém nu, ele cobre o corpo, mas você percebe que está nu só por aqui, mas é uma neblina, entendeu? Mas é uma forma de Deus falar intimidade, mas Deus não fica mostrando nada não. Se teve um sonho assim, pode orar que veio do capeta, né? Deus bota uma neblina. Então ele sonhou comigo numa neblina, eu estava nu ao lado dele, e Deus falava para ele, eis aí a tua varoa. Só que ele não conhecia. Então ele levou um susto quando me viu com o microfone na mão, porque falou, é essa varoa que eu sonhei. E então ele começou a perturbar muito. Já está começando a entender? Aí começou a perturbar muito, e eu insistindo que não era, ele pegou e orou ao Senhor. E Deus deu outro sonho aquela noite mesmo, né? Ele sonhou que ele chegava em casa e a mãe dele falava assim, a tua varoa te ligou. E ele orou ao Senhor, sonhou com isso, com a mãe dele falando, a tua varoa te ligou, e ele foi pro monte. Quando ele chegou, a mãe dele falou, a Márcia te ligou. O sonho foi igualzinho. Só que em vez de falar varoa, falou Márcia. Então para ele foi uma segunda confirmação, ou seja, tava muito de Deus, tudo muito de Deus, de detalhe. E ele começou aqui a insistir. E o varão não é. Aí tinha culto nesse dia, passou uma semana, tinha culto na igreja dele. Aí eu cheguei lá, cantaram um parabéns, dizendo que era aniversário dele. Eu gostava muito de ir lá, mas nunca tinha visto esse cara lá. Menino, misericórdia. Aí era aniversário e cantaram parabéns. Aí eu consegui sair também, se ele me ver, vim andando. Só que quando eu vim andando, eu falei com Deus, Deus, é aniversário do varão. Vou pegar um CD lá, porque eu já estava começando a fazer amizade. Homem de Deus, profeta, entregando profundo. Eu gosto de andar com gente assim. Mesmo que na moral, não queria não. Mas, sabe, gosto de andar com gente que tem caráter de Deus. Gente que não é que é crente. Ah, vou andar porque é pastor. Não, vai andar porque é a irmã da oração. Não, eu vou andar com quem conhece a palavra de Deus e quer praticar a palavra de Deus. Né? Porque as trevas não se misturam com a luz e isso não tem nada a ver com carteirinha. Treva não tem carteirinha de treva, nem luz tem carteirinha de luz. O que a gente tem é reflexo do nosso caráter. Amém? E eu vi que era um homem de caráter, né? Eu queria fazer amizade. E eu fui e falei com Deus. Eu falei, Deus, aniversário do varão, vou pegar um CD. Eu duro igual um coco. Vou pegar um CD lá na igreja, na minha igreja, hoje. Não, no outro dia, ter culto. Vou pegar um CD amanhã e vou dar ele de presente, né? Só que quando eu falei isso, Deus falou no meu ouvido, dá uma gravata. Irmão, na hora meu coração começou a doer. Por quê? Todo mundo conhece esse testemunho. Eu odiava gravata. Eu achava horrível homem de gravata. Eu costumava dizer que parecia uma língua. Que coisa feia era um homem de gravata. Hoje eu acho muito lindo. Olha como Deus faz, mas eu achava coisa mais horrenda, porque parecia uma língua pendurada. Eu achava horrível, jamais, de maneira nenhuma, daria uma gravata. E Deus falou, dá uma gravata. E ali eu comecei a perceber que Deus estava falando comigo. É o teu varão. Mas só que eu não queria isso pra minha vida, né? E eu fui andando, aí eu falei com Deus assim, então tá. Só que eu pensei duas e eu falei qual a cor. Perguntei a Deus, em pensamento, que isso vem claro. Porque quando você fala, o diabo escuta. Tudo em pensamento,
Deus falou em pensamento, eu falei em pensamento que ia dar um CD, Deus falou para dar uma gravata. Em pensamento eu falei, então tá, qual a cor? Eu não falei para Deus que eu ia dar 2, né? Porque eu pensei, uma gravata custa o quê? R$10, R$15 é muito barato. Então, porque um CD custava 40, falei, vou comprar 2. Eu pensando, deve ser barato isso, então vou comprar 2. Então eu não falei para Deus, só perguntei qual a cor. Não falei nem qual a cor, quais as cores, qual a cor. Mas eu pensando em dar 2, assim, sabe? Deus conhece a gente, irmão. Antes de você pensar, Deus já conhece o nosso pensamento. Que Deus é esse? E Deus falou vermelha e azul. Quando eu tava dobrando a escolha vermelha e azul, irmão, quando Deus falou. Aí quando foi no outro dia, lá tava o varão na minha igreja. Aí ele veio me trazendo até o portão. Mas eu falei, vou acabar com isso de uma vez por toda hoje. Eu falei, varão, entra aí. Aí eu vou fazer um café pra gente. Aí ele entrou na cozinha, eu fiz um café. E ele começou a insistir que era, que ele já tava me aborrecendo. Aí eu falei, tá, varão, mas deixa eu te falar um negócio. Deus falou contigo, mas não falou comigo, né? Porque primeiro Deus não costuma usar profeta. Então Deus fala comigo e depois confirma. Então eu vou te perguntar uma coisa. Eu pensei em te dar um presente. Qual é o presente que eu vou te dar? Se você me disser, irmão, isso é muito profundo. Essa foi a palavra que Deus me deu hoje, que eu gostaria de não te dizer. Mas Deus, quero que você pegue o testemunho para edificar a tua vida e a vida de outras pessoas. Amém? Porque a palavra que Deus me deu hoje pela manhã é que nós temos o poder de quebrar os presentes que Deus dá. E eu não queria falar essa palavra, só que quando eu falei, Deus, eu não vou falar isso, ficar falando de ex, sou casada. Aí logo em seguida Deus veio com duas confirmações, né? Uma que eu devo falar por esses dias, estou observando, né? Que é um presente de Deus. E um outro presente de Deus que se quebrou, irmão. Hoje foi o dia de presentes de Deus se quebrar dentro dessa casa. Afronta do diabo por eu ter feito uma visita, né? E aí, quando eu vi que era o demônio, eu entrei no meu quarto e eu comecei a orar pela vida da família que eu fiz a visita, porque o diabo não tem o poder de calar minha boca. Orei muito pelo rapaz, pela mãe, pelo pai, por todos os cômodos. Mandei o demônio sair em nome de Jesus e pá, orei mesmo. Daqui a pouco comecei a falar em línguas, não sei nem, tô ainda hoje, que Deus ainda não falou, tô orando para ele me dar o dom, porque eu não sei. Comecei a falar em língua e não conseguia parar. E ali eu sabia que eu estava profetizando, mas o que eu não sei, eu sei que eu chorava. E eu profetizei muito para essa família e repreendi o demônio daquela casa em nome de Jesus, porque Deus me deu autoridade de repreender demônio e eu não vou deixar e não vou perder essa autoridade que Deus me deu, né? Pode vir afronta? Vem. Se amanhã vier outra família ou se me ligar de novo, eu vou de novo, em nome de Jesus, porque eu não tenho medo do diabo não, irmão. Deus, quando Deus chega, o diabo cai. E ali o varão pegou e eu olhei, aí ele orou, abaixou a cabeça, orou, ele levantou a cabeça e falou, uma gravata. Caraca, irmão, eu gelei. Aí eu olhei e falei, só mais uma pergunta. Se você responder, eu namoro contigo. E eu falei assim, qual a cor da gravata? Aí ele falou, ele abaixou a cabeça, irmão, deve ter ficado mais 5 minutos orando. Estamos falando de um homem de Deus com vida em monte, joelho no chão, ou era de madrugada, irmão. E ele abaixou a cabeça, ficou uns minutos orando. Quando ele levantou, vermelha e azul. E assim eu comecei a namorar, falando com nossos pastores, as pessoas ficaram admiradas, irmão. Deus confirmando o tempo todo. Mas quando começamos a namorar, eu, Márcia, falhei em algumas coisas. Eu comecei a falhar. E ele também começou a falhar. E Deus veio e nos separou. E hoje eu sou casada com o João. Por que sou casada com o João? Porque nós temos o poder. Esse relacionamento veio da parte de Deus. Mas nós quebramos o presente que Deus nos deu. A palavra que eu te deixo hoje, cuida, com cuidado, com zelo. Muita coisa que vem na nossa vida da parte de Deus, a gente não dá valor, porque acha que não veio de Deus. Tem gente pedindo mulher bonita, mas é um poço de ciúme. O que tu vai fazer com a mulher bonita se Deus te der?
vai bater, vai matar. Cuida, com cuidado e com zelo daquilo que veio. Não quebre, não destrua os presentes de Deus na tua vida. Amém? Que isso possa edificar a tua vida. Eu me exponho assim, para que a tua vida seja salva e através da tua vida, outras vidas sejam salvas e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Hoje eu estou com o João, que é outro presente de Deus, e tomando cuidado para não quebrar e perder mais um presente de Deus na minha vida. Amém? O meu celular, irmão, tem uma memória muito curtinha, então eu fico falando com medo de ir depois que eu percebi que acabou faltando alguma coisa, né? Quando o relacionamento com esse varão veio a acabar, irmão, eu descobri que tinha um monte de gente, varoas, morrendo de inveja. Primeiro, da forma como Deus falou no profundo conosco, né? Segundo, porque eu estava num relacionamento que elas queriam ter, né? Um relacionamento vindo da parte de Deus. Então, eu e ele ouvimos muitas piadas. Ué, mas não era de Deus? Ué, Deus não falou? Ué, Deus não falou? O que aconteceu? Deus voltou atrás? Deus mudou de ideia? O que houve? E eu acabei ficando muito constrangida, porque foi uma coisa que Deus não confirmou só com isso, não. Teve um monte de outras confirmações, irmão. Era pensamento que eu tinha, né? Pensamento que eu falei, pô, Deus, queria uma situação, eu falei, pô, Deus, queria andar de moto, né? Aí o varão veio no dia seguinte e falou assim, pô, Márcia, Deus falou para eu juntar dinheiro para comprar uma moto. Então teve muita confirmação da parte de Deus, o cuidado, sabe, detalhe, Deus falando é esse, e nós quebramos. Vamos deixar isso bem claro. Esse relacionamento veio da parte de Deus, sim, mas nós perdemos, nós quebramos, que foi a palavra que Deus nos deu, nós quebramos, né? Só que eu comecei a orar devido a muito piada. E aonde que vinha essas piadas? Dentro da casa de Deus. Não era de vizinho, irmão. Era do povo, irmãzinhas de oração, diáconos e diaconisas, né? Então era muita piada, né? E eu comecei a falar, poxa, Deus, que vergonha, que não sei o quê, mas era ou não era? E eu comecei a ficar muito confusa, né? E eu abri jejum, falei, Deus, agora tu fala comigo ou não fala? Né? Porque de repente eu vou entregar uma profissão pra pessoa e trazer turbação, porque eu tava turbada, né? Aí Deus veio e falou comigo. Irmão, foi no profundo. Eu lembro que eu tava orando. Aí Deus veio falando que sim, que esse relacionamento tinha sim vindo da parte de Deus. E nós começamos a quebrar ele, amém? Quando caímos em fornicação. Depois nós começamos a quebrar ele quando não fazemos o que é certo. Muitas vezes, além da fornicação, ainda teve outras coisas que eu fiz, que ele fez. Quando nós não seguimos, nós conhecemos a palavra de Deus e nós tiramos o nosso relacionamento dos profetas do Senhor dentro da palavra de Deus. Tem coisas que é de casamento. Eu tô com um curso aí de casais e família, irmão, vamos embora fazer, né? Se inscreve no meu canal, bota lá, se inscreve no meu canal, parece que tem um sininho que toca, que aí te notifica, mas parece que o YouTube também não manda vídeo para todo mundo. Então, ele escolhe o vídeo que ele vai mandar, então você depois bota lá a aula, bota a pastora Márcia M. Cunha, que eu vou estar falando sobre isso. Tem coisas no nosso casamento que não é o diabo que destrói, somos nós, é disso que está sendo falado. Somos nós que quebramos o brinquedo, somos nós que quebramos o presente de Deus, que Deus falou assim, que nós temos o poder, a capacidade de quebrar os presentes que Ele nos dá. Deus me mostrou uma criança em visão recebendo um presente que ela queria ganhar muito de seu pai, e logo em seguida, por não saber brincar, ela quebrava o brinquedo, e ali Deus falava comigo, eu tenho abençoado meus filhos, mas eles não têm valorizado e têm quebrado os presentes que eu tenho dado na terra. Às vezes a pessoa pede um carro, aí pega uma estrada 100 por hora, tu acha que Deus está nesse negócio? Passa aí, eu morei em Caxias, acho que era Rio Magé, os carros passavam lá varado, vira e mexe, morria alguém, morria um animal, porque as pessoas viam poucas casas, viam mato.
e só viam a estrada com seus carros luxuosos, e vira e mexe matava uma criança, matava uma pessoa, né, porque não tinha passarela para atravessar, depois que de tanta morte veio construir, era Saracuruna, veio construir uma passarela ali em Saracuruna, próximo ali, eu morava na rua Petrolina, se tem alguém aí de Saracuruna, Duque de Caxias, eu morava na rua Petrolina, né, construíram uma passarela. Deus está nos falando, nós temos a capacidade sim de quebrar. Às vezes Deus nos dá algo que a gente está um tempão pedindo a Deus, mas nós não cuidamos, nós não zelamos. Amém? Não adianta pedir mulher bonita, homem bonito, se é um poço de ciúme, depois vai ficar batendo na mulher, chamando de prostituta e outras palavras, usando de violência verbal, porque isso é violência verbal, né? E da cadeia, irmão. Violência verbal da cadeia, né? E sem falar que acaba, a palavra pode trazer vida, mas pode matar. Então a palavra que eu estou trazendo hoje, irmão, é isso. Que muitas vezes Deus colocou algo na nossa mão que a gente acha que não é de Deus. E daqui a pouco nós vamos chorar e se arrepender, amém? De ter quebrado e ter perdido algo que veio da parte de Deus. Se você é um presente de Deus que alguém jogou fora, irmão, mas se você, Deus vai te honrar e vai trabalhar na tua vida, amém? Amém? E você vai ser um presente na vida de outras pessoas que vão te valorizar. Eu profetizo isso em tua vida, que presentes de Deus, que são quebrados na mão de algumas pessoas, vão estar na mão de outras pessoas, que vão saber que é presente e vão valorizar. Eu profetizo isso na tua vida, na minha vida, na vida da minha família. Agora, se você é alguém que já teve um presente de Deus e quebrou, irmão, se arrepende, pede perdão a Deus, para que Deus venha, como fez na minha vida, tá trazendo outro presente. Quando um presente de Deus vier na tua mão, já aprendeu? Bom é aprender com o erro dos outros, dói menos, né? Então aprenda com os erros, se você ainda não teve essa oportunidade de receber algo, né? E ainda não aprontou, aprenda com os meus erros. Bom é aprender com os erros dos outros. Mas se você já teve um presente de Deus na tua vida e você quebrou, irmão, fique atento, se arrependa do fundo do coração. Há uma diferença entre remorso, eu tenho uma pregação falando sobre isso, dá uma catucada lá. A diferença entre remorso e arrependimento. Se houve realmente arrependimento, Deus há de colocar outro presente na tua mão, mas dessa vez é para cuidar, porque Deus, ele não fica estragando, distribuindo os presentes dele. São presentes de Deus, são algo precioso. Aqui em Moisés, a palavra que Deus tirou, que Deus me deu, é que Deus tinha falado com Moisés que ele ia entrar na terra prometida. E algumas pessoas falam, houve 3 erros. Moisés era conhecido como o cara mais manso da terra, mas ele teve 3 erros da parte dele. Quando faltou água no deserto, Deus mandou Moisés falar com a rocha, falar. E ele deu 2 pancadas na rocha, ferindo a rocha. Só que essa rocha, ela simbolizava já o nosso Cristo na cruz. Então Deus se irou com ele, né? Então há 3 posições. Aqui a gente vê que Deus se irou com Moisés. Moisés fala nessa passagem que eu li, que Deus se irou com ele por causa de Deus se irou comigo por causa de vós. Ou seja, Moisés estava perdendo a paciência por causa de outras pessoas, né? E o fato de outra pessoa ter nos irritado não impede que venhamos a perder, né, as promessas de Deus. E também teve que, quando Moisés estava lá no Monte Horebe, o Deus escreveu em 2 pedras de madeira os 10 mandamentos, foram escritos com o dedo de Deus. Imagina Deus teve que diminuir o tamanho dele, porque não tem como esse Deus tão grande falar com uma pessoa tão pequena e insignificante como nós. Deus diminuiu, entendeu? O tamanho dele, para escrever nas pedras, para nós insignificantes. Só que quando Moisés está descendo, e que Moisés vê o povo, um pouquinho que o povo ficou sem ouvir a voz de Deus, já estava lá fazendo imagem de escultura, adorando, né? O povo tem esse problema, né? Com imagem de escultura. Aí Moisés, quebrou as 2 tábuas. Então as outras 2 tábuas, Deus falou com Moisés e Moisés escreveu. E além disso, teve também, Moisés também deu uma outra falhada aí, que eu não estou conseguindo lembrar agora, mas Moisés deu umas 3 falhadas aí, e
acaba nessa situação, onde Deus fala para ele que não, Moisés. Ele fala, poxa, Deus, deixa eu ir até a terra. E Moisés fala, não, você não vai entrar. Josué vai entrar, mas sobe no monte que eu vou te mostrar, você vai ver com os olhos. Mas quando você lê um pouco mais, esse Deus de misericórdia, né? Lá na frente, Moisés morre. E a palavra fala que Satanás até hoje está procurando o corpo de Moisés. Moisés foi sepultado pelo próprio Deus. Moisés morreu enquanto falava com Deus. Foi sepultado pelo próprio Deus. E através da sua morte, ele entrou na terra prometida do céu. Ou seja, Deus, ele perdeu as promessas de entrar na terra prometida na terra, mas ele não perdeu a do céu. Ou seja, o fato de estarmos quebrando os presentes de Deus na terra não significa que vamos perder a nossa terra no céu, nossas promessas no céu. Mas que nós venhamos a cada dia mais estar aprendendo a cuidar das coisas. Filho é presente de Deus. Carro, celular, o cônjuge, eu tenho um problema com essa palavra, né? Que é o marido para a esposa para o marido, né? Emprego, tudo isso é presente de Deus, né? E se veio da parte de Deus, cuide dela. Amém?